Olá, eu sou a Catiane Pelissari, sou pesquisadora do Grupo de Estudos em Saneamento Descentralizado, o GESAD, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje eu vou comentar com vocês um pouquinho da história de publicação e do conteúdo desse artigo intitulado como Efeitos das condições parcialmente saturadas sob a comunidade microbiana metabolicamente ativa na remoção de nitrogênio em wetlands construídos verticais. Esse artigo ele foi publicado no ano de 2018 na revista Water Research. E esse estudo ele foi desenvolvido em diferentes instituições, por um conjunto de diferentes instituições. A Universidade Federal de Santa Catarina, no GESAD, o Departamento de Química, também da Universidade Federal de Santa Catarina, o Instituto Catalão de Pesquisa da Água e a Universidade Politécnica da Catalunha. Então, os principais autores desse artigo, eu, Catiane Pelissari, a Miriam Guivernal, o Mark Vinhas, o João Garcia, a Maria Galileia, a Samara Souza, e o Pablo Heleno Cesarino e a Cristina Ávila. Esse estudo que foi publicado nesse paper, ele foi desenvolvido a partir de um trabalho maior que foi a minha tese de doutorado, intitulado como Dinâmica Microbiana Nitrificante e Desnitrificante em Wetlands Construídos Vertical. Esse estudo ele foi orientado pelo professor Pablo Heleno Cesarino e foi desenvolvido dentro do GESAD e dentro da Universidade Politécnica da Catalunha. O que era o foco maior dessa pesquisa de doutorado? Nós estudamos dois tipos de wetlands construídos verticais. Os wetlands construídos verticais descendentes, também conhecidos como wetlands construídos livres, enquanto que temos aí o outro tipo, os wetlands construídos verticais de fundos saturados. Então, o que nós percebemos em um dado momento com essa tese de doutorado? Nós percebemos que os wetlands construídos verticais de fundo saturado, eles apresentavam um desempenho superior de remoções de poluentes quando comparado aos wetlands construídos verticais livres. E dado que nesses sistemas o principal mecanismo de remoção de poluentes biológicos é através da ação microbiológica, ou seja, os micro-organismos. E aí surgiu a pesquisa base desse paper. As perguntas que nós queremos elucidar com aquele artigo foi: como que a comunidade microbiana ativa envolvida no ciclo do nitrogênio se comporta dentro de um wetlands vertical livre e dentro de um wetlands construído vertical de fundo saturado? Quais que são as rotas metabólicas ativas dentro de um wetlands vertical livre e de um wetlands vertical de fundo saturado que estão envolvidas aí no ciclo da nitrificação e da desnitrificação? Então, essas duas perguntas foi a nossa motivação inicial para desenvolver esse estudo que originou esse paper. Então, esse estudo ele foi desenvolvido em uma planta piloto que tinha operando dois wetlands, um wetlands vertical livre e um wetlands vertical de fundo saturado. Então, esses wetlands eles operavam em paralelo, sobre as mesmas condições operacionais. O que diferia um do outro? É que o wetlands construído vertical de fundo saturado, ele trabalhou com o seu fundo, uma porção de 30 centímetros do fundo, parcialmente saturado com o próprio efluente. E o que isso origina dentro da unidade de tratamento? Condições aeróbias e anaeróbias anóxicas, diferente dos wetlands construídos verticais, onde o tratamento se dá predominantemente aeróbio. Então, ambos os wetlands operaram em condições similares, condições operacionais que se empregam essas unidades de tratamentos aqui no Brasil. Eles tinham 80 centímetros de profundidade, areia e brita como maciço filtrante, a macrófita empregada era Phragmites
australis e tinha uma área superficial de 1,5 metros quadrados. Então, como nós gostaríamos de entender o comportamento ou a dinâmica microbiana ativa envolvida com o ciclo do nitrogênio nesses sistemas, nós começamos os nossos estudos fazendo coletas do maciço filtrante, do material filtrante. Então, para o wetlands construído vertical de fundo saturado, foi feito coletas em 2 momentos. No período inicial, quando esse sistema começou a operar, e após 6 meses de operação desse sistema sob essas condições operacionais. Então, período inicial e período final. Enquanto que para o wetlands vertical livre, essas coletas elas foram feitas apenas no período final. Então, coletou-se aí uma camada do maciço filtrante na camada da superfície, representando aí até os seus 15 centímetros de profundidade, e também coletou-se na camada do fundo, até entre 70 e 80 centímetros de profundidade. Após a coleta dessas amostras, foi feita a extração do DNA e do RNA, que posteriormente, por meio de uma reação de transcriptase reversa, o RNA foi transferido para cDNA. E com a extração, posteriormente, do DNA e do RNA, que passou-se a trabalhar com o cDNA, nós aplicamos aí a técnica de qPCR, reação da cadeia em polimerase em tempo real. O que nós queríamos entender aí com essa técnica de qPCR? Nós queríamos quantificar os genes expressados pelas enzimas metabolicamente ativas, tanto de bactérias como de arqueas oxidantes da amônia. Então, nós quantificamos o gene AMO-A, o gene NOZ, LEG1, que representa a última etapa da desnitrificação, e o gene 16S de RNA, que representa as bactérias totais. Então, lembrando que essa análise ela foi feita tanto em nível de DNA quanto em nível de RNA. Quando nós trabalhamos com o DNA, nós temos como resultado final número de cópias de gene, ou seja, grama daquele gene, grama de número de cópias por material filtrante. E quando nós trabalhamos com o RNA, nós também temos como resultado grama por material filtrante, ou seja, com o DNA nós temos aí número de cópia de gene por grama de material filtrante e com o RNA nós temos número de transcritos por grama de material filtrante. O que isso quer dizer, em outras palavras? Que quando eu estou trabalhando com o DNA, eu tenho uma abundância, certo? Daquele gene dentro do sistema, e quando eu estou trabalhando com o RNA, eu tenho a abundância ativa daquele determinado gene dentro do sistema. E aí, como resultado, os principais highlights aqui que nós identificamos com esse estudo é que, indiferente do wetlands, tanto o wetlands vertical livre quanto o wetlands vertical de fundo saturado, vocês podem observarem aqui nesse gráfico, aqui nós temos bactérias oxidantes da amônia, no gráfico à esquerda, na camada da superfície e na camada do fundo do wetlands construído vertical livre. E aqui nós temos arqueas oxidantes da amônia na camada da superfície e na camada do fundo. O mesmo caso para os wetlands construídos verticais de fundo saturado. Bactérias oxidantes da amônia no início da operação e no final da operação na camada da superfície e no início da operação e no final da operação na camada do fundo. E aqui o mesmo caso para arqueas oxidantes da amônia. Então, indiferente do wetlands e da camada, as arqueas oxidantes da amônia estavam muito mais ativas, predominantemente ativas, que as bactérias oxidantes da amônia. E aí nós passamos a entender uma nova rota de oxidação da amônia nesses sistemas, né? Como a gente pode ver aqui, então as arqueas elas estavam se sobressaindo em relação às bactérias. Em relação às bactérias desnitrificantes, expressa pelo gene NOZ,
nós observamos aqui para o wetlands vertical livre, camada da superfície, camada do fundo, e para o wetlands vertical do fundo saturado, período inicial, período final na camada da superfície e na camada do fundo. Nós podemos observar aí que, indiferente do wetlands e indiferente da camada, esse gene, ou seja, essas bactérias desnitrificantes, elas estavam muito mais presentes que ativas nesses sistemas. E também nós podemos observar aqui no wetlands vertical de fundo saturado, vamos observar apenas a camada do fundo, onde era anóxica, nós podemos observar que essa camada do fundo manteve a atividade de bactérias desnitrificantes, né? Então, como principal conclusão desse estudo, nós entendemos que dentro dos wetlands construídos verticais de fundos saturados, é possível ter um processo de nitrificação e desnitrificação sequenciais, diferentemente dos wetlands verticais livres, onde se tem uma nitrificação como principal rota metabólica. Além disso, nós entendemos que as arcas oxidantes da amônia foram um organismo-chave no processo de nitrificação. Então, foram organismos chaves das populações oxidantes da amônia. E, além disso, nós também percebemos aí, por meio desse estudo, um processo de Comamox, uma outra rota de nitrificação. Então, tudo isso a gente identificou por meio de análises microbiológicas. Então, contando para vocês um pouquinho da história de publicação desse paper, esse paper ele foi enviado, submetido em dezembro de 2017, dia 11 de dezembro de 2017. E ele só foi aprovado em 3 de maio de 2018. E os principais questionamentos dos revisores estavam atrelados às análises estatísticas desenvolvidas dentro desse paper para fundamentar ou embasar melhor os resultados, certo? Então, pessoal, foi um pouquinho disso que eu queria comentar com vocês hoje. Esse é meu e-mail, catianebti@gmail.com. Qualquer coisa vocês podem acessar também o site do GESAD, gesad.ufsc.br, para conhecer um pouquinho mais dos wetlands construídos, para conhecer um pouquinho mais dos nossos estudos sobre microbiologia em wetlands construídos.